Olá, maravilhosas! Espero que se encontrem bem. Começa agora o EDAcast, o podcast oficial das empreendedoras do Agora. Se é a sua primeira vez aqui, aproveita e se inscreve no canal. Se você já está aqui e nos segue, aproveita para curtir e deixar o seu like. Bom, hoje o assunto é super sério, mas que a gente vai deixar ele bem facinho para vocês. Vamos falar sobre contabilidade, algo que todas as empresárias e empreendedoras precisam aí tomar conta. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo duas maravilhosas. A Delma Lopes Teles da Veiga, ou só Delma. Ela que é fundadora da Teles Contabilidade, com 10 anos de atuação em Campo Grande e no Brasil, especializada em empresas de pequeno e médio porte. Atualmente, ela atende mais de 80 empresas, com foco na educação tributária, na redução de impostos e prosperidade de empresas e pessoas. Ela também é mentora do programa de mentoria Alavanca de Resultados, que tem como objetivo auxiliar contadores a empreender com a metodologia Faça Mais com Menos. Siga nas redes sociais delmateles.contadora. Seja muito bem-vinda, Delma. Muito obrigada, Stephanie. É um prazer te ter aqui. E também com a gente, Rosemary Leme, ou a Rose. Ela atua na área financeira há mais de 10 anos. Ela leva a contabilidade de uma forma leve e descomplicada para empresários e empreendedores. Tem como principal objetivo dentro da contabilidade levar a mudança de mentalidade em relação à importância de se ter um controle e organização dentro dos negócios desde o início, para que possa crescer com clareza de resultados. Siga aí nas redes sociais, Rose Leme, contadora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Todo meu. Falando da contabilidade ainda é melhor. Né? E agora, então, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouco da trajetória empreendedora de vocês. Então, como que foram aí parar na contabilidade? Então, eu trabalho com empresas desde os 17 anos. Eu comecei como auxiliar administrativo, financeiro, cheguei até gerente administrativo. E o meu sonho era ser executivo de uma grande empresa. Só que teve um momento que eu queria engravidar. E aí eu acabei saindo da empresa para poder ter meu bebê. Quando eu fui me recolocar no mercado de trabalho, eu tive alguns impasses, né? Acabei não conseguindo ser aceita por empresas por conta dessa condição, né, de estar com um bebê recém-nascido, né, tinha 6 meses. E aí eu me vi naquela situação. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu já tinha passado no exame do CRC, falei, não vou ter outra alternativa, eu vou ter que montar escritório. Eu já era apaixonada pelo mundo corporativo e por empresas, né, e eu falei, acabou mudando a minha visão. Falei assim, por que não, ao invés de trabalhar dentro de uma única empresa, trabalhar para várias empresas? Eu poderia também auxiliar esses empresários que confiaram no meu trabalho, mesmo com a minha condição, né, de ter um bebê, trabalhando na minha própria casa. E estamos aí há 10 anos prosperando empresários e empreendedores. Olha, eu gosto muito quando vem pessoas aqui que o propósito é prosperidade, porque esse é o propósito do Empreendedoras do Agora. Então, é uma comunidade para mulheres que desejam prosperidade e sucesso dos negócios. Então, eu sinto assim que sempre vem as pessoas certas aqui no programa. Sim. Muito boa essa história. E a sua, Rose? Como que é essa trajetória empreendedora aí? Eu sei que na contabilidade você está um pouco recente aí. Sim. Conta aí pra gente. Uhum. Na verdade, a contabilidade foi assim, eu acho que ela me encontrou no caminho, sabe? Eu trabalhei já já tive negócios próprios, né? Tive que recomeçar a minha vida depois que eu tive uma separação. E daí fui trabalhar numa empresa grande, né? De grande porte. Entrei como caixa. E daí logo já fui para o setor administrativo. E daí gostei muito, uma empresa muito organizada, uma empresa grande. Assim, gostei bastante daquela organização e me vi ali, em alguns momentos. Mas não era o momento, né? Eu logo engravidei do meu segundo filho. E daí eu tive que viver essa maternidade, né? E quando meu filho tinha 3 anos, eu decidi recomeçar.
e ir para a contabilidade. O que fazer, né? Contabilidade, administração. Aí falei, não, contabilidade. E eu já trabalhava nesse momento em outra empresa responsável pelo financeiro. E daí eu comecei, fiz a faculdade e, assim, o empreender veio também no caminho. Não era algo que eu, sabe, almejava, que eu queria, que eu falava, nossa, quero fazer isso. Não, eu fui descobrindo isso aos poucos. Por quê? Porque cruzou muito com o meu objetivo, que era levar uma proposta diferente referente à contabilidade, porque a contabilidade sempre é vista como algo chato, algo pesado, e daí quando eu estava estudando já na faculdade eu percebia isso, dentro da empresa que eu trabalhava também, e daí eu fui, assim, pensando, né, e como eu ia, assim, entrar no mercado de uma forma diferente, de uma forma que não fosse mais do mesmo. Então, esse era o meu objetivo. E daí fui me apaixonando pelo empreender, pela jornada, pelo processo. E ainda estou nesse processo, né? E estou gostando bastante. E como a Delma falou, esse exemplo dela de ser mãe, ter que se recolocar no mercado de trabalho, é o que eu escuto muito das minhas clientes, né? Clientes que têm a questão de cuidar do bebezinho, que precisa cuidar da família e precisa ter uma renda. E daí que nasce o empreender, né? A jornada empreendedora. E eu gosto muito dessa parte. Se eu ficar falando, eu vou falar muito sobre isso. Mas eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele é um bichinho, né? Que pica a gente. Sim. E daí, uma vez picado, esquece. Não tem cura mais, né? Porque, assim, pessoas que têm esse espírito do empreender são pessoas geralmente inconformadas, incomodadas, sim, que querem fazer algo diferente, algo novo, igual você traz essa pegada aí, né? De leveza, né? Poxa, pra que olhar, se eu brinco, né? As pessoas, quando pensam em contabilidade, olham, ai, meu Deus, chato. Que chato, complexo. Ai, não quero olhar pra isso. Vê a contadora ligando, ai, meu Deus, minha contadora, o que será, sabe? É esse relacionamento que as pessoas têm com a contabilidade. Então, é muito interessante quando tem alguém que traz essa leveza, que descomplica, que mostra que não... Calma, sabe? Não precisa ter medo, sim, né? É tudo tranquilo, é tudo solucionável, resolvível, né? Sim. Então, é para ter essa tranquilidade. Aí, Delma, eu queria saber de você, eu sei que aí o seu foco é a parte de redução tributária. Então, hoje, né, para as empreendedoras que estão nos acompanhando nesse momento, o que você diria aí? Qual os caminhos, quais passos? Tem alguma dica, assim, prática que você possa dar sobre como reduzir a carga tributária? Tem, sim. O empreendedor, muitas vezes, por mais que ele confie muito no contador, ele também tem que buscar conhecimento. Ele também tem que entender a respeito da tributação do próprio negócio. E ele mesmo, ele tem que monitorar esse negócio, saber se realmente, de fato, ele está dentro da tributação correta, né, daquele negócio dele. Porque hoje, no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Simples Nacional. Simples Nacional, ele é uma tributação voltada mais para pequenos negócios, empresas que faturam até uma faixa limite de faturamento, e também nem sempre ele é a melhor tributação para as empresas. Existe uma mistificação, né? Mistificação em relação o Simples Nacional é o melhor. Nem sempre. Nem sempre. Simples. Né? É que vem no nome, né? Da pessoa, não é esse mesmo. Não. E se inteirar realmente, questionar, né, o contador que atende ele, se ele está de fato dentro da tributação correta, se naquele momento não seria melhor fazer uma troca de tributação. E é isso que a gente observa muito lá no escritório, né? Eu acompanho empresas desde o Porte MEI. Hoje a gente já tem empresas que já estão desenquadrando do Simples Nacional, pois por conta da faixa de faturamento não é mais vantajoso ele se mantendo simples. Mas o empreendedor, ele tem que estar atento a isso. Se questionar, será que eu estou pagando o imposto correto? Será que a minha carga tributária hoje é a que melhor me atende? Será que não teria algum outro regime de tributação que poderia ser mais vantajoso para o meu negócio? Estou crescendo, né? Então, com isso, a carga tributária, ela aumenta, né? Em relação, por exemplo, se você está no Simples Nacional. Questionar a pessoa que te atende na contabilidade se é isso mesmo que está
voltado para o meu negócio, né? O negócio do cliente. Bacana. E aí, Rose, eu queria que você falasse assim, quais seriam as principais ações daquele, vamos dizer assim, jovem empreendedor, aquele nasci agora, tô começando a empreender. O que eu posso fazer para garantir uma gestão financeira mais saudável nos meus negócios? Sim. Super importante isso. A Delma até falou sobre a mudança de mentalidade que a gente precisa ter por parte desse empreendedor. Eu acho que tem que nascer isso desde o início, junto com o negócio dele, sabe? A questão do controle, eu falo sempre nas minhas redes sociais, gente, é o que dá certo para você. Se dá certo para você um caderno, faça no caderno. Se dá certo no computador, na planilha, faça na planilha, mas faça um controle. Tenha um controle do que está entrando no teu negócio, do que está saindo, para que você possa saber no final do mês qual é o teu resultado. Eu atendo empreendedores, pequenos empresários que começam e não sabem qual é o faturamento dele mensal, não sabem qual é o faturamento anual. E daí vem as burocracias que nós precisamos, infelizmente, cumprir elas e que são tão importantes quanto o controle. Mas eu penso que o controle, a mudança de mentalidade e entender que isso se faz muito necessário para que você tenha resultados assertivos, que você tenha clareza, que você possa crescer de uma forma organizada, é tão importante quanto a burocracia que a gente precisa entregar. Então, a gente se volta muito para a burocracia e esquece de pequenas coisas. O controle no caderno. Se vale para você, faça. Se vale uma planilha, faça. Né? É o que cabe para você, é o que você consegue fazer, mas que você tenha algo que consiga te trazer clareza de resultados, porque senão não faz sentido ter um empreender, né? A jornada não faz sentido sem isso. Verdade. Aí agora você pensa um empresário que não sabe nem o seu faturamento, saber se ele realmente está no regime tributário correto. Tá vendo? Então, quem não faz controle financeiro, ele não consegue nem ter essa noção, não tem clareza, não consegue nem fazer um planejamento tributário. E é algo teoricamente simples, né? Porque nem você falou, pode ser um caderninho, tá tudo bem, mas pelo menos você visualiza, poxa, vai ter essas entradas, mas olha, tem esses custos, essas guias que eu tenho que pagar, não tá batendo, né? Tá entrando menos do que eu tenho que pagar, por exemplo. Então fica visual. Eu sou a doida das planilhas. Aí, tá vendo? Funciona contigo, né? Porque assim, eu sou muito visual, então tem que ser tudo coloridinho, tudo bem organizado, sabe? Então eu faço planilha pra tudo. Vou viajar, eu abro uma planilha. Sim. Então, assim, gastos pessoais tem uma planilha, nos negócios eu tenho uma outra planilha do fluxo, do que vai entrar, das previsões, do que tem que ser pago, né, dos custos, enfim. É o que funciona pra mim, né? Então, é o que você falou, é muito olhar pra si também, ter esse autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Pra poder aplicar ali nos negócios. Sim. E aí, empreendedora, já teve algum insight? Conta aqui pra gente nos comentários que a gente vai olhar tudo depois e responder pra vocês. Aí eu quero saber de vocês duas, quais são, né, as ferramentas ou as práticas, né, que vocês recomendam para as empreendedoras terem essa organização aí nas finanças diariamente? Então, dentro da minha metodologia, eu tenho um aplicativo, né, onde eu tenho uma parceria com uma pessoa que desenvolveu um aplicativo e eu me apaixonei por ele, porque ele traz tudo que nós precisamos na jornada empreendedora, me incluo nisso, sabe? Hoje mesmo eu atendi uma pequena empresária, está começando, e ela disse, olha, eu ainda não tenho um controle. O que eu posso fazer? Então, dentro da nossa metodologia, nós fornecemos esse app, onde ela vai conseguir fazer ali, criar o seu fluxo de caixa, criar entradas, saídas, fazer esse lançamento de uma forma organizada, para que ela tenha clareza de resultados. Olhar para esses números uma vez no mês, tá? Isso também está incluso dentro da minha metodologia, porque eu acho que tem que ter esse momento de você olhar para isso, porque ser empreendedor não é fácil, a jornada não é fácil, ser o eu empresa, igual eu atendo várias pessoas assim, que é a pessoa que grava, que faz o vídeo pro Instagram, é a pessoa que compra, é a pessoa, marketing, compras, cobrança, ela é tudo, e daí ela precisa também ser o financeiro. E como ser esse financeiro? Não necessariamente contratando uma consultoria. Não precisa se você ainda não tem capacidade para pagamento, mas que você tenha um controle. Quando você tem um controle, você já vai ter esses resultados bem apurados e você já vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Quando eu passo aí de MEI para ME,
Quando que eu vou fazer isso? Quando que é o momento, sabe? Então, ter esse controle é a primícia, assim, primordial. E existem facilitadores para isso, como o app que eu disse que nós oferecemos dentro da nossa metodologia para que possa ajudar na gestão do tempo do empresário também, do eu empresa, né? Que não tem tempo, não tem muito o que fazer ali. Ele precisa fazer, na verdade, muita coisa, mas não consegue ficar criando muitas planilhas como você. Então, ele já vai ter ali algo mais fácil que ele pode fazer até no celular. Incrível. O que você complementaria, Delma, que você acha que pode ser alguma ferramenta ou até mesmo uma prática? Lá no escritório, a gente trabalha muito com a conscientização da importância desses controles. A gente tem uma parceria com uma empresa de consultoria e a gente conscientiza o empresário. Porque muitas vezes ele não entende dessa parte da gestão. Gestão, porque é algo que a gente não aprende na escola, né? E não é um conhecimento assim tão acessível. Então, a gente conscientiza da importância. A gente orienta a consultoria. E muitas vezes tem alguns casos que o empresário não, por exemplo, não tem tempo mesmo de fazer. Aí, se a empresa já tem um determinado porte, a gente orienta a contratação e a delegação desse setor para um terceiro, para um funcionário, ou um BPO financeiro, porque tem que existir. Se não vai ser o empresário que vai fazer esse controle, então ele vai ter que delegar, né? Então ele vai ter um custo a mais, mas e o prejuízo de não ter, né, controle nenhum? Então a gente trabalha mais com a parte de conscientização do cliente. Que já é um primeiro passo ali na jornada da pessoa, na parte de uma gestão mais saudável e sustentável. Sim, sim, com toda certeza. Essa mudança, conscientização, a mudança dele e entender que isso é tão importante quanto as outras coisas, né? Quanto faturamento. Quanto faturamento. Se preocupa muito com o faturamento. Isso. Ele precisa entender que, eu sempre falo para os meus clientes, eu preciso de você. É 50% meu, 50% seu. É uma parceria. É uma parceria. É uma não tem jeito. Eu não consigo fazer tudo, então eu preciso de uma parte sua, para que você traga clareza para mim dos seus resultados e eu vou te devolver também clareza para você tomar uma decisão mais assertiva. Quando mudar de regime, quando que eu preciso mudar a minha precificação. Então, tudo isso está muito ligado ao controle. E quem faz o controle? O próprio empreendedor. Quando o empresário fica muito naquela assim, não, eu pago o contador vai resolver tudo. E não é assim. É uma relação exatamente cumplicidade. Entendeu? Até porque para vocês realizarem o trabalho de vocês precisam de uma base de dados, informações e é a empresária, né? A empreendedora que vai entregar para vocês, né? E não ao contrário. É o 50-50 que eu falo. Sim, não tem um sistema que você entra e olha tudo ali da pessoa. E na tributação é a mesma coisa. O empresário também tem que auxiliar o contador para a gente poder, em consenso, encontrar melhor tributação, né, para aquele negócio. E eu gostei bastante, assim, porque ao mesmo você trabalha com a parte de conscientização e você vem com a parte da mentalidade, que é algo totalmente complementar. Então, ambas trabalham ali realmente com uma educação financeira, uma educação de gestão, né? Sim. Na verdade, a gente traz uma pegada diferente sobre contabilidade, né? Quem abriu aí e falou, nossa, vamos falar de contabilidade agora, a gente tá falando de coisas diferentes, porque a contabilidade em si, eu sempre falo, eu admito, ela é muito chata e burocrática. Essa parte a gente faz, né? Nos bastidores. E o empreendedor nem precisa saber muita coisa sobre como entregar uma guia, como fazer um fechamento. Ele não precisa saber isso. Ele precisa saber quanto que ele está faturando, qual que é a faixa que ele vai pagar de imposto, qual que é a alíquota que ele vai pagar. E isso nós só vamos conseguir se ele trouxer pra gente informações fidedignas. Então não vai mostrar o caderninho, se ele mostrar. Ele tem que trazer nem que seja um caderninho. Eu sempre falo isso, porque às vezes você encontra pessoas que não gostam dos outros métodos. Não, eu gosto assim, eu faço assim. E tá tudo bem. Nós não estamos aqui para forçar você. Eu só quero que você veja isso como algo importante e faça. Faça a sua parte, porque isso vai te trazer resultados muito assertivos. E quando você for tomar uma decisão, você vai tomar essa decisão de forma consciente. Não dizendo assim,
meu contador que falou, eu nem sei o que eu tô fazendo. Exatamente. A gente escuta muito isso. É. Quando o cliente chega, né, Del? Sim. Ele chega e fala assim, olha, eu mudei isso aí, mas ó, ele que me disse. Eu nem sei, Rose. Eu não vem de entendo. outro escritório pra É, vocês. sim. Eu não entendo o que eu tô fazendo, Rose. Eu preciso entender. Uhum. Então, o meu atendimento, ele é todo voltado para que ele entenda. Então, toda reunião que eu termino, você entendeu o que eu falei? Você consegue entender que o seu papel é muito importante para a gente ter clareza, para a gente poder tomar decisões assertivas, e não tem jeito, mexe no bolso, né? Mexe no bolso. A contabilidade está totalmente voltada a isso, então a gente precisa sim ter mais clareza. E a gente vem numa pegada diferente de contadores tradicionais, né? Tanto eu quanto a Rose me colocam nesse grupo, Sim. né? A gente é mais digital, Sim, né? A gente vem sim. com essa conscientização do digital e a gente a gente toma esse papel de educadora, além de contadora, educadora. Porque, igual a Rose falou, aqui eu já escutei muito de empresários que falam assim, o contador falou, mas eu não entendi nada. E a gente não Isso tem mesmo. isso, a gente tem essa preocupação de passar a informação de uma forma mais didática para que o empresário entenda realmente essa parte da contabilidade, quanto ele está pagando de imposto, como que funciona a tributação, como que funciona, por exemplo, a questão de funcionários também, né, departamento pessoal. Até porque essa parte educativa que vocês fazem, me corrijam se eu estiver errado, reflete depois no resultado que vocês vão dar para eles, né? Porque se ele entende, ele vai fazer o que precisa ser feito, consequentemente facilita o trabalho de vocês. Exatamente, até porque tem relação também às mudanças de Receita Federal, né? A gente vem numa pegada assim de muitas mudanças e a gente sempre reúne com os clientes para poder informar, olha, a Receita Federal teve mudança, a partir de agora é assim que ela trata esse determinado assunto, a gente vai ter que tomar medidas, mudar isso, mudar aquilo outro. Então, é uma forma também de educar o cliente e fazer com que ele entenda também como que funcionam esses processos internos dos órgãos, né? Receita, prefeitura, Secretaria de Fazenda. Então, isso também é muito importante. Muito. Eu falo sempre assim, que o empreendedor, ele tem que estar sempre em constante evolução. Porque são várias coisas, né? Comercial, é a parte comercial, é a parte financeira, a parte administrativa, a gestão, né, do teu negócio ali como um todo. E se você não procura isso, não procura ter clareza sobre os seus resultados, de nada vale. De nada vale essa força toda, né? Não vale. O pilar financeiro, ele é extremamente importante. E a gente precisa buscar inovação. Como a Delma falou, nós temos uma pegada diferente sobre a contabilidade. Assim como o empreendedor também deve ter sobre os números e sobre a contabilidade. Porque se ele não inovar, ele não vai se permanecer no mercado. Verdade. Infelizmente, é fato isso, né? Igual nós, precisamos estar no digital. Por quê? Porque a avenida, eu falo, né? É a avenida mais movimentada. Então, a mesma coisa, o empreendedor precisa também entender, se adaptar. Se adaptar a essa mudança. A mudança de mentalidade, de fato, é o que vai fazer ele trazer esses números pra gente, para que a gente possa influenciar nas decisões dele, que ele tome essas decisões de forma assertiva e de forma clara. Sim. Agora eu vou fazer uma confissão aqui. Eu sou formada em técnico de contabilidade. Ai, que bacana! Odeio! Gente, não é à toa que eu não atuo na área. Assim, eu passei 4 anos no escritório de contabilidade, mas no departamento pessoal, que olha, esse negócio de razonete, DRE, balanço, gente, nada dobradas. Gente, nada batia. Eu fazia o negócio 30 vezes. Não é pra mim. Eu quase desisti da formação, mas eu falei, eu já tô aqui. Não vou até o final. E, por fim, fiquei só no departamento pessoal, gostava ali, folha de pagamento e tal, rescisão. Foram bons anos, assim, aprendi muito, mas, gente, não é pra mim, tem que gostar mesmo. Então, assim, admiro as duas que gostam e que fazem um trabalho, assim, fenomenal, né? Tanto nas redes sociais quanto lá no offline, no escritório de vocês. Aí, Rose, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, aí se você puder contribuir também, dentro da tua experiência, assim, principalmente com micro e pequenos empreendedores. Qual que você vê que é, de fato, a maior dificuldade, assim, e daí, por onde que a gente começa a solucionar? Sim. Então, nós falamos bastante sobre as dificuldades, né? A maior dificuldade, acho que a Delma vai concordar comigo,
é a questão de controles. Então, nós falamos do pequeno empresário, aquele que está começando, que está nascendo, que precisa da planilha, do caderninho, para ter uma gestão gestão financeira, no caso. Certo. Nós vamos falar agora de uma microempresa, por exemplo. Ela precisa entregar os números para contabilidade, certo? E quando nós esperamos esses números, eles vêm tudo, né, assim, mascarados. Eles vêm um extrato para o empreendedor trazer, mandar esse extrato para a gente. É muito difícil. É uma resistência. É uma resistência, entendeu? Nós encontramos essa resistência sempre. Então, o que eu trabalho com o meu cliente? Primeira reunião que ele vai no meu escritório, eu vou falar para ele o seguinte: você precisa entender o que é um balancete. Eu não vou falar para ele, ativo, passivo, isso não, isso é muito chato, isso é muito burocrático. Eu vou dizer para ele o seguinte: o que você pagar lá na tua conta, no teu extrato, vai impactar aqui nesse balancete. E você precisa dele para entregar para o banco. Você precisa de um balanço patrimonial para conseguir uma verba. Você precisa de uma demonstração de resultado, de exercício para conseguir uma verba e poder expandir o seu negócio. Então, é essa parte que nós precisamos melhorar. Também das empresas médias, né, maiores um pouquinho, que está crescendo, então, que já não é MEI, né, ela já tem algumas obrigações. Sim. Então, ela vai ter a obrigação de entregar o balancete de forma... Isso, uma obrigação da contabilidade, mas ela também tem que entender que esse balancete vai influenciar para que ela possa conseguir uma verba no banco, para que ela possa crescer de forma mais segura. Então, Entendeu? essa primeira etapa aí do atendimento é mesmo realmente uma consultoria, né? Sim. Onde você já entrega ali algumas soluções para aquele empresário ou empreendedor. Sim, porque ele precisa entender o processo para que ele faça lá na operação dele, ele coloque ferramentas. Se ele não consegue fazer, vamos pensar em alguém que faça para você, mas você precisa entender o quanto é importante, porque isso não vai influenciar só na burocracia que a contabilidade precisa entregar, vai influenciar também no crescimento do teu negócio. Quando você chegar no banco, por exemplo, para pedir uma verba, o Pronamp, por exemplo, né, tem tantos empreendedores se beneficiando dessa verba, precisa ter uma contabilidade certinha para que você possa ter um acesso a essa verba. Então, tudo isso é importante. Nós estamos falando de crescimento, não só de burocracias. E ele precisa entender isso. Então, eu sempre faço essa primeira consultoria ali com ele, a gente chama de reunião de onboard, onde ele vai entender tudo que ele precisa me entregar para que a gente possa entregar para ele também números que tragam solução para o negócio dele. É um serviço completo. É. Aí, voltando só um pouquinho, você mencionou uma sigla aí, BPO financeiro. Esclarece um pouquinho mais pra gente do que se trata e quem que pode aderir, né? Enfim, se é uma ferramenta. O que é isso? O BPO financeiro é a terceirização do setor financeiro da empresa. Então, ao invés de você ter um funcionário dentro da sua empresa fazendo esse serviço, você vai contratar uma empresa que vai fazer a parte financeira, quantos a pagar, quantos a receber, conciliação bancária. E a gente tem perfis que fazem o pagamento, né, das contas, ou que só provisiona e depois você entra no seu aplicativo do banco e autoriza, né, o pagamento. Então, isso dá praticidade para o empresário, para ele já não ter um setor da empresa para se preocupar, que é essa questão burocrática e operacional do setor financeiro. Olha só, e ainda bem bacana essa pegada do BPO financeiro, eu gosto, por quê? Porque você pode integralizar ele com o sistema contábil, né, também. Porque o contábil, ele é todo feito com informações do financeiro. O balancete que eu estava falando aqui agora há pouco. Entendeu? Então, assim, é uma praticidade também para o contador também estar fazendo o financeiro do cliente, porque você já vai estar com todas as informações. Aquela resistência que o empresário tem de muitas vezes passar o extrato bancário, entendeu? Ela vai acabar. Ele acaba ali, né? Com essa praticidade também para o empresário. E aí, esse outro nominho que você trouxe, Depran? Pronamp. Pronamp. O que seria o Pronamp? É uma oportunidade que a gente pode divulgar aqui? Como que funciona? Na verdade, essa parte já é do banco, né? Mas tem vários empreendedores, eu, inclusive, fiz aí o processo de compartilhamento de dados. É uma verba do governo federal, né? Então, ela vai para alguns bancos, esses bancos mais, né? Caixa, Banco do Brasil,
Santander, Itaú, acredito também que tem. Eu tenho clientes Sicredi também, né, Delma? E o que acontece? Se você já possui uma movimentação bancária, já tem ali um fluxo de entrada e saída, possivelmente seu gerente vai entrar em contato e dizer que está disponível alguma verba para você. Vem um valor montante para a agência e eles distribuem no número de CNPJs ali, por porte, eu acredito que seja. E daí esse empreendedor, ele recebe, por exemplo, uma ligação, ou ele vê na TV esse anúncio, ele vai até o banco, e o banco vai pedir algumas coisas que nós precisamos entregar, algumas obrigações, para que ele possa ter direito a essa verba. Se for um microempreendedor individual, MEI, ele vai precisar pelo menos do compartilhamento de dados ali, das informações da declaração anterior. Então é importante que ele entregue essa declaração anual do faturamento. E depois, acho que microempresa também tem outras, né? Com base na movimentação da apuração de impostos. O seu faturamento que você informa para a Receita Federal, na apuração dos impostos, por exemplo, Simples Nacional, é o faturamento que você informa. Com base nesse faturamento, é estipulado um valor que você tem acesso a esse crédito. Sim. E como requisito para você acessar o crédito, além do compartilhamento de dados, a empresa não pode ter restrições fiscais. Não pode dever, impostos. Impostos. Tem que estar com a certidão certinha. Aí o banco vai solicitar a certidão negativa e o compartilhamento de dados que o contador faz. Sim. E aí você pode acessar esse recurso. Muitas linhas, o empresário tem até 12 meses para começar a pagar. E depois com juros bem baixos, sabe? Só que o que eu oriento para o cliente? Fica uma dica aqui. Se você for pegar esse recurso, você tem que aplicá-lo em algo que vai trazer retorno, porque ele não pode se esquecer que ele vai ter uma correção para pagar sobre esse dinheiro. Sim. E se ele optar por essa lacuna de um período sem pagar, né? A carência, exatamente. Ele vai ter um imposto maior para poder pagar lá na frente. Então, se ele não aplicou em um local, né, em algo, no negócio dele, que vai trazer um retorno, por exemplo, compra de mercadoria, que a partir do momento que vender, vai ter um resultado, ampliação de espaço da empresa para poder atender o número maior de clientes. Investimento, né? Exatamente. Seria para investir no negócio. Agora, você não vai pegar o crédito para comprar carro, para poder fazer a reforma em casa. Aí a gente não recomenda, porque aí depois, na hora de pagar, cadê o recurso? Eu sempre falo para o empreendedor, né? Quando você vai pegar uma verba dessa, você tem que ter muita clareza dos seus resultados, porque você precisa também provisionar essa parcela, mesmo que tenha uma carência, você vai ter um momento que você vai ter que tirar esse dinheiro para pagar, né? Começar a pagar. Então, a minha orientação é que você faça um investimento que te traga retorno, para que você possa também ter um saldo de caixa positivo lá na frente para poder pagar essa parcela. Sim. É importante a gente falar sobre isso, porque às vezes, né, a empreendedora que está assistindo não tem esse conhecimento, né, que existe essa possibilidade, né, desse recurso, e às vezes, né, alguém está começando, ou alguém que, né, já tem ali uma entrada, uma saída legal, um fluxo interessante, poxa, já pode apostar nisso, fazer um investimento no próprio negócio e expandir, né, então, por isso que eu quis tocar no assunto. Agora, Delma, queria saber sobre a sua metodologia. Fazer mais com menos. Fala um pouco pra gente dessa metodologia e como que você tem aí ajudado outros empreendedores a empreender. Então, o que eu tenho observado no escritório, depois desses 10 anos, né, atendendo empresas, tenho empresas na minha carteira que eu atendo desde quando eu abri o escritório. Então, o que eu comecei a observar? E também, nessa trajetória, eu vi muitas empresas abrindo e fechando. E o que eu observo? Por exemplo, a gente tem várias empresas de um determinado segmento, por exemplo. Por exemplo, é o mesmo negócio. Muitas vezes atuando no mesmo mercado. Por exemplo, tem várias empresas da mesma atividade aqui em Campo Grande. E o que eu comecei a observar? Os resultados. Porque pensem comigo, a mesma atividade, o mesmo negócio, o mesmo mercado. O que diferencia os resultados entre essas empresas? E eu, como contador, eu tenho a visão do negócio, né? Consigo ter uma noção de resultado, uma vez que eu faço a contabilidade. E aí, o que eu observei na diferenciação desses clientes? Modelo de negócio. Quem tem um modelo de negócios bem definido e organizado, tem melhor resultado. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma empresa
que para fazer essa atividade, contrata 10 funcionários. E eu tenho uma empresa com um faturamento maior, com menos funcionários. E aí? O que é isso? Faça mais com menos. Entendeu? Essa empresa ela vai ser muito mais competitiva, porque o custo dela é menor. Entendeu? Sim. E isso vale para todos os negócios, não é para um negócio específico, sabe? Então, a partir do momento que você vai empreender, é de primordial você ter um modelo de negócio para você seguir. Porque muitas vezes a pessoa tem um desejo, eu quero abrir um restaurante. Mas você sabe qual que é o modelo de negócio de um restaurante? Porque existe uma forma inteligente de fazer as coisas. Existem várias formas de você fazer uma determinada coisa. Por exemplo, você vai lavar a louça. Você pode começar lavando tudo. Você pode organizar, né? E depois começar a lavar. Setorizar. Vou começar primeiro pelos talheres, depois para os pratos, depois para as panelas. Você tá entendendo? Então, é exatamente isso, mais voltado para o negócio. E em 2021, eu comecei a capacitar contadores para poder empreender na contabilidade. Chamava Contabilidade do Zero. Acho que a Rose me conhece desde a Contabilidade do Zero. E eu comecei a observar também nessa questão de empreender na contabilidade. Quando eu fui empreender na contabilidade, eu não tinha o meu modelo de negócio. Eu comecei do zero. Sem saber como que... Tipo assim, a minha maior dificuldade era, por onde que eu começo? Como que é o passo a passo? O que, por exemplo, eu faço no começo do dia, no meio do dia, no final do dia? Como que funciona a rotina dentro do escritório? Eu não tive isso porque eu não estagiei dentro do escritório de contabilidade. Do jeito que eu saí de uma grande empresa, eu fui empreender na contabilidade. Eu não sabia como funcionava o escritório. Você está entendendo? Começou com a declaração de imposto de renda. Também. Na verdade, eu comecei fazendo alteração de contrato social. Olha, quebrando a cabeça. Porque eu não sabia como fazia. Dei trabalho pro pessoal da junta, né? Porque eu tava lá todo dia perguntando como é que faz. Mas consegui. E batendo muita cabeça nesses 10 anos, em relação ao modelo de negócio de escritório, eu tenho a minha metodologia. Eu tenho o meu modelo de negócio já definido hoje. E é isso que eu busco passar para os empreendedores que estão iniciando. Se eles já têm um modelo de negócio, vão ser mais eficientes. Assim como os meus clientes, que têm um modelo bem definido, também têm resultado. Então é por aí. Eu gosto do modelo de negócio. Eu acho que é essencial. É algo que facilita, né, ali a gestão, até os resultados, tudo. E o negócio como a forma mais inteligente de você fazer o seu negócio dar certo, o seu negócio andar. Você divide ele em 4 pontos. Eu não sei se você deve conhecer. Eu divido ele. O que? Quando? Para quem? Acho que é. E o como? E como, isso. O que, para quem, como e quando. Então, eu vou dividir para quem vai ser, para que a minha proposta, né? Como eu vou fazer isso. Tudo isso detalhadamente. Então, eu tenho até conteúdos no meu Insta sobre o modelo de negócio. Eu gosto bastante. E porque você falou um negócio muito importante. Existem muitos jeitos de fazer as coisas. Uma determinada coisa, mas existe um só inteligente. Existe um jeito inteligente. Então, você vê... eu atendo bastante gente na área da beleza. Eu percebo, assim, que tem algumas que têm muito sucesso. Outras não tanto. Existe uma técnica. Então, basicamente, você vai fazer a sobrancelha, existe a técnica daquela pessoa, o jeitinho que ela desenvolve aquilo. É uma forma inteligente. Ela faz a sobrancelha do mesmo jeito da outra. É um modelo de negócio. É um modelo de negócio. Como ela faz. Como ela faz. Esse é o diferencial. Isso. Para quem? Para quem eu vou... para quem eu vou oferecer a questão da beleza, por exemplo. Qual que é o meu público-alvo? Qual é o meu público-alvo? É muito mais fácil. Então, eu vou trabalhar com preço ou com valor, sabe? Sim. Tudo isso você define no modelo de negócio. Eu preciso de uma demanda muito alta, um preço baixo. Eu preciso de uma demanda não tão alta, mas que eu entregue muito valor e eu consiga precificar melhor. Público-alvo, para quem? Né? E aí, na parte de contabilidade, eu, por já ter o conhecimento, o empresário, né, o contador que vai empreender, ele não precisa quebrar a cabeça. O quê, para quê, como, quando. Eu já tenho.
entendeu? Uhum. O aluno vai passar. só replicar o meu modelo de negócio. Já tá pronto. Tá pronto. É só colocar para funcionar. Só colocar Bom, pra aproveitando funcionar. a deixa aí que a Rose deu pra gente falando que ela tem lá nas redes sociais conteúdo sobre o que ela tá falando, eu vou repetir novamente o @ dela para vocês irem lá agora seguir ela. Então vamos lá, @Rosileme Contadora, e o da Delma também, vamos lá, @delmateles.contadora. Aí agora eu tenho uma perguntinha, Rose, pra gente acabar de uma vez por todas com esse mito de que contabilidade é a vilã e não aliada. O que a gente pode aí para acabar com esse assunto agora? O que você fala? Olha, eu preciso fazer uma pergunta para as empreendedoras que estão vendo a gente. Se ela responder aí, quietinha na casa dela, para que você está empreendendo? Por que você está? Claro, nós temos os nossos porquês, mas de nada adianta se eu não tiver resultado. Se eu não tiver ali, ó, o número me dizendo o quanto isso está valendo a pena, sabe? Então, a contabilidade em si, ela é sim chata e burocrática. Eu concordo, eu não discordo disso. Sempre falo no meu Instagram. Alguns contadores falam, Rose, mas você não pode falar isso. Gente, é real, mas nós não precisamos nos apegar na parte burocrática e chata. Nós precisamos entender que ela é tão importante quanto os outros setores da empresa, é um pilar extremamente importante e é o que vai me trazer lá o fim, o que vai me trazer o resultado. Nós fazemos muitas coisas porque gostamos, amamos, porque nos dá prazer, mas o número, o resultado, ele é um dos principais fatores para a jornada empreendedora. Não vale a pena eu fazer tudo o que eu amo, igual eu estava perguntando para você antes da gente iniciar, o que você faz, né? Como que você faz? O que você desenvolve? E você me dizendo, não, eu fiz algumas mudanças porque eu preciso ter lucro, eu preciso ter resultados. Então, de nada vale. Você faz o que você ama. Desde a primeira vez que eu te vi, eu percebi isso. Mas de nada vale se você não tiver resultados. Então, as empreendedoras que estão assistindo, o primeiro passo é entender para que você está empreendendo, né? Existem os porquês, mas o número lá no finalzinho vai te dar um prazer danado. Então, precisa olhar para esse número também com carinho e de uma forma leve e descomplicada. Com certeza. E o contador é que vai fazer o empresário chegar nesse resultado, observar esse resultado, né? Sim, Sem a ajuda do contador, o empresário não consegue ter essas informações. Não. A contabilidade serve para isso. Até porque ele vai nascer. Vai nascer como ele pode começar a empreender autônomo, depois ele vai virar um microempreendedor individual. E daí o que vai acontecer? Se ele tiver clareza dos resultados dele, ele vai mudar para uma microempresa. É um desenquadramento. E nesse momento ele também vai precisar de uma contabilidade. Aí já começa a ser de uma forma mais obrigatória, porque ele não consegue mais se manter ali sem um contador. Mas para ele chegar nesse desenquadramento, ele precisa ter uma organização primeiro. A gente vem desmistificando essa questão de contratar um contador, porque é obrigado. Não. Esse contador, esse profissional vai me ajudar a eu ter resultado com o meu negócio, observar, né, na tomada de decisão, se é até para preparar ele para o melhor momento, né? Qual é o melhor momento para fazer esse desenquadramento? Eu estava até falando na minha rede social essa semana sobre o desenquadramento estratégico, o que você é obrigada, porque a dona Receita bate lá na porta e diz, olha, agora não dá mais para você continuar como microempreendedor individual, você precisa mudar. Então, qual que você escolhe? Se preparar para esse momento, né? Então, a contabilidade, ela é ali uma peça fundamental para que a gente, de fato, possa prosperar nos negócios. Com certeza. Esse entendimento, essa organização, qual é o melhor caminho, qual é o momento certo de dar aquele passo tão sonhado e seguindo, entendendo principalmente o porquê, né? A razão de como e por que você faz o que você faz.
Então, antes, né, de encaminhar essa nossa conversa para o final, eu quero convidar você, agora empreendedora que nos ouviu até aqui, nos assistiu, fez sentido para você? Durante o bate-papo, você pensou em alguém que precisa ouvir o que essas maravilhosas acabaram de compartilhar com a gente? Então vai aí e compartilha com essa pessoa. E agora, antes da gente encerrar de fato, eu quero aí que vocês deixem a mensagem final para as empreendedoras. Tenha o contador como aliado seu, não como alguém que está ali só para cumprir obrigações, né? O contador é primordial para que você prospere e tenha resultado com o seu negócio. Rose? Então, o papo foi muito bacana, muito gostoso, e eu quero fazer um convite para você que está aí me ouvindo, que está começando a empreender, ou você que já empreende, está com a casa bagunçada, precisa dar uma organizada. Não vamos falar de contabilidade burocrática e chata, vamos falar de resultado. Quero chamar você a fazer um convite para que você entre lá no meu @ e mande um direct para mim que eu vou oferecer uma consultoria para você, para que a gente possa fazer uma análise dos seus resultados. Se você ainda não tem esse resultado, não se preocupe, me chama lá para a gente poder pensar qual é o primeiro passo para que você tenha essa clareza. Gratidão, mulheres, vocês foram assim incríveis, tenho certeza aí que abriu a mente, mudou a mentalidade de várias das mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, então gratidão principalmente pela dedicação de tempo comigo e com as minhas telespectadoras. E gratidão você que nos acompanhou até aqui, te vejo no próximo episódio.